Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 491. Antes de passarmos à apresentação da edição desta semana, renovamos o convite. Próximo sábado, isto no caso de nos escutar na emissão original, na emissão de quinta-feira. Próximo sábado, dia 25, vamos estar mais uma vez na Galeria Emergentes DST, na Rua do Raio, em Braga, para mais uma conversa integrada no ciclo A Literatura e os Autores ao Vivo. O próximo convidado é Mário Cláudio. Regressando à emissão de hoje, é um repetente, uma escrita sobre um assunto também muito peculiar. António apresenta o nosso convidado e como é que vai ser a edição desta semana? Boa noite, o nosso convidado é a segunda vez. É um homem que esteve dentro do conflito que Portugal manteve nas antigas colónias. Neste caso é Moçambique. António Brito, de seu nome. O livro é o romance Irmãos de Armas. Ele esteve mesmo, passa a expressão, dentro daquilo que é o fogo violento, sem controle. Leia-se a guerra aberta entre a Frelimo, Movimento de Libertação de Moçambique, e também as tropas portuguesas. António Brito fez parte das tropas especiais, no caso dos paraquedistas, e é um retrato que fica aqui descarnado, vivo, lembra talvez um filme de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, e depois um livro que em Portugal passou ao lado, Coco, de Peter Straub. Mas, digressões à volta, é mesmo um relato vindo de dentro, como dissemos, a violência extrema, em que homens lutam abertamente pela vida. Sabemos que muitos dos que nos escutam pelo mundo também foram militares. Fica aqui um retrato para a memória futura. Boa noite e melhores leituras desde Braga. António Brito nasceu entre as serras do Açor e do Caramulo, concelho de Tábua, distrito de Coimbra. Licenciado em Direito, trabalhou em várias empresas multinacionais. Antigo combatente da guerra colonial, alistou-se aos 18 anos na Força Aérea, nas tropas paraquedistas, tendo sido mobilizado para a guerra em Moçambique. Combateu em algumas das mais importantes operações militares de toda a guerra ultramarina, nas florestas da Serra Mapé, nos pântanos do rio Rovuma, no Planalto dos Macondes ou no vale do rio Messalo. Para além de 2 romances da série Sagal, é autor de Olhos de Caçador, de 2007, O Céu Não Pode Esperar, de 2009 e Irmãos de Armas, de 2016, baseados na sua experiência na guerra colonial. Boa noite, António. Obrigado por ter aceito o convite. A primeira... Boa noite, para si também, para os ouvintes. A primeira pergunta é sempre assim um pouco, vamos lá, fazer o papel do advogado do diabo. Não é que gosto muito, mas pronto. Diz aqui, a história é uma obra dos homens, parafraseando Nicolau Maquiavel, o príncipe, nessa obra dele, não abstrações, mas de qualquer das formas também pode ser entendida ou interpretada uma espécie de limpar memórias pesadas, mais duras de um tempo de vivência destes personagens que representam tipos de outros homens que também, quer fosse na Guiné-Bissau, no caso concreto este em Moçambique ou em Angola, passaram durante 13, 14 anos lutando nas picadas africanas. Esta história é uma história de 6 rapazes, concretamente 6 homens. Mais um. O mais um é o piloto de helicóptero. É o milhafre que irá vir mais tarde. E os 5 são os que atuavam diretamente no terreno. A ideia ao escrever este livro foi basicamente contar a história destes 6 rapazes, desde a infância à juventude,
o período do serviço militar em África e depois o período pós-desmobilização. E tentar mostrar, na medida do possível, como gente simples, uma vez que eles são oriundos, praticamente todos, de zonas rurais do país, muito deprimidas, todos eles, tirando, com exceção do piloto do helicóptero, com origens de facto muito humildes, e o facto de terem nascido e crescido na adolescência e parte da juventude nessas zonas rurais, deu-lhes uma rusticidade e uma capacidade de sobrevivência às adversidades que depois em África, num contexto mais bélico, lhes vão a ser bastante úteis, porque, como eu digo, cada um à sua maneira, antes do serviço militar, comeu o pão que o diabo amassou, porque, de facto, eles, à sua maneira, eram já uns sobreviventes devido à extrema dificuldade, pobreza mesmo, dentro de alguns deles. Daí que o que eu pretendi contar foi exatamente o percurso destes 6 rapazes, destes 6 homens, e como eles, pessoas comuns, se transformaram radicalmente pelo facto de combaterem em circunstâncias muito particulares, e depois como após a desmobilização se processou o resto da sua vida em enorme dificuldade, mas penso que já lá vamos a essa parte. Adiante. Uma das questões para início da nossa conversa é um pouco esta. De facto, o autor referiu, e bem, lendo este romance, que são pessoas do Portugal rural e profundo, pessoas de baixa escolaridade, tirando o caso do Milhafre, que lá iremos também nessa figura em particular tentar interpretar um pouco se eu interpretei bem, ou como diz o outro, mais ou menos, ou apressadamente. De qualquer das formas, sendo pessoas com características sociais, culturais e económicas muito particulares, percebe-se que logo desde o início estes homens, estes rapazes, estas crianças são alvo de alguma violência. São pastores, são agricultores, são campinos, marradas, portanto, pessoas com, vamos lá, um destino assim um pouco afunilado ou acantonado, sem expectativas. Até embarca clandestinamente do domínio da ficção ou da realidade. Lá iremos, porque isto é um romance, não interessa muito cá para o caso. O que interessa depois é a interpretação. Embora, se me permite, é de facto um romance, mas por trás desta ficção estão pessoas de carne concretas, com isso, que deram substância. Claro, percebe-se um pouco isto. Agora, uma das coisas que também se percebe aqui neste livro é que, mais adiante, começamos a dar um salto narrativo, iremos perceber que eles no cenário, na Beira, no Dondo, no Rovuma, em Cabo Delgado, no norte, na floresta dos Macundos, penso que é assim, portanto, depois em Tete, no Niassa, portanto, todas estas regiões são homens que depois Alex Baldaia, apesar de ser um príncipe, um homem letrado, já com alguma sofisticação cultural, porque penso eu que é sargento, sim, é Forreal, mas é a classe dos sargentos. Embora na fase em que o grupo é constituído, ele é depois graduado em alferes. Porque era assim que se Exatamente, fazia. Mas depois o que se vai perceber é que eles irão, vamos lá, relacionar-se taco a taco, no mesmo nível, sim, quase. Portanto, isto tem implicações, sabendo que a tropa os militares são muito hierarquizados, portanto, mas eles depois interagem quase de uma forma, como é que eu ia dizer, irmãmente, pronto. Eles estão nivelados, digamos assim, apesar de haver uma hierarquia, naturalmente. Claro. Há um alferes. Porque as ordens são dadas ao Baldaia. Exatamente. Isso é um mero formalismo, digamos, da função de cada um tem dentro do grupo. Porque
na ligação que eles têm entre si, isso não é impeditivo de eles se relacionarem no mesmo plano. Porque a particularidade deste grupo, eles são 5, portanto, os que atuam no terreno, atuam de uma forma muito isolada, muito furtiva nas chamadas áreas de libertação que a Frelimo tinha. Não só a Frelimo, todos os movimentos diziam que tinham áreas de libertação, às vezes não eram tão libertadas assim, mas pronto, eram zonas de significativa influência do inimigo, e eles intervinham nesses territórios, nessas regiões, vivendo nas barbas do inimigo, ou seja, e eles sabiam que não podiam contar no imediato com a ajuda de ninguém, era apenas eles, e isso forjava laços de fraternidade muito, muito intensos, que eliminava qualquer referência hierárquica que havia, efetivamente. Eles tratavam-se todos por tu, claro. Não faziam distinções, e isso vai imbricar numa tradição de forças, não do exército regular, que é como especiais, disse, mas há um formalismo. Os paras, os comandos ou os fuzileiros, mais ou menos. No caso dos paraquedistas, a comida era igual para oficiais, sargentos e praças, muitas vezes comiam em conjunto, embora nos quartéis principais houvesse messes distintas, mas nos acampamentos comiam todos no mesmo sítio, da mesma comida, nas mesmas circunstâncias, e isso estabeleciam laços muito profundos. Neste caso, de uma forma particular, o grupo ainda é mais pequeno, e isso acentua e reforça esses laços de nivelamento, digamos assim. Uma das coisas que tem, esta entrevista, esta conversa, que não é entrevista nenhuma, é uma conversa, tem a ver exatamente com uma questão que é, vamos lá, aquilo que normalmente, de uma forma, digo eu, apressada, se diz o politicamente correto, quer dizer, pode provocar estranheza, alguma estupefação. Penso que os estudantes, sejam os leitores normais, irão encontrar neste livro em particular. O outro que eu li seu era um herói, uma espécie de um cavaleiro solitário, o Sagal era uma espécie de um espião ao serviço de causas. Um anti-herói. Exatamente, maldito. Portanto, este aqui é uma realidade completamente diferente. Este é a guerra colonial, e isto serve para olhar aquilo que foi a guerra colonial, que muitas vezes é tratada de uma forma ou muito paternalista ou condescendente. Este é o retrato tal qual se passou, é mesmo assim. Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, não, como é que eu ia lhe dizer? Eu vivi nesse mundo em circunstâncias muito semelhantes à que é contada na história deste grupo. E daí essas vivências, nesses cenários que aí são descritos, eu passei por eles todos. Aliás, olhando para a capa do livro, a imagem, pois vê-se aqui do lado direito. Essa é uma fotografia a cores que a editora aproveitou, retirando-lhe o contexto todo ao redor, mas é tirada numa zona num pantanosa, junto ao rio Rovuma. Portanto, eu vivi no meio e em circunstâncias muito semelhantes. Daí eu conhecer de forma muito particular essas formas de agir. E nesse sentido é exatamente como aí é descrito. Não há rigorosamente nenhum tipo de ficção. É claro que é um livro ficcionado, há a ficção em si, mas se fizéssemos um esforço de abstrair que isso é um romance ficcionado, sem esforço, sem grande esforço, estaríamos a ler um livro que poderia ser o retrato biográfico ou uma narrativa que contasse a história real desse Este romance pode ser visto um romance geracional, ou seja, aquela faixa etária que foi regimentada para o serviço militar a partir de 1961,
em São Paulo de Luanda, que depois se arrastou para as outras. É um retrato geracional de um tempo, não restava mais nada a não ser ou a imigração, o assalto, ou a mobilização, a mobilização para a África. É sem dúvida isso. Era sem dúvida isso. Como sabe, Portugal, nos anos 60, era um país sem saídas. Aliás, as únicas saídas eram essas. Quando os rapazes se aproximavam como se dizia então, ir às sortes, que era fazer aquela avaliação se tinha condições para ser recrutado para o serviço militar, as famílias começavam a pensar em alternativas para safar o rapaz. A mobilizar-se passa a analogia. E se alguém tinha parentes a viver fora do país, lá ia uma carta a ver se consegue chamar o rapaz antes que ele seja chamado para ir à inspeção e ir à tropa. Portanto, isso era de facto o que acontecia. E sem dúvida, as saídas eram essas. A única diferença entre esta história deste grupo e a do exército regular, digamos assim, o exército regular, a mobilização era forçada, digamos. Sim. É forçada, portanto... Porque estes são voluntários. É preciso fazer aqui uma ressalva. Além de ter uma preparação, os famosos psicotécnicos, testes e afins, eram voluntários. Eles candidatavam-se... Eu hoje não sei como é que é, mas no meu tempo todos os paraquedistas eram voluntários. Ninguém era recrutado da forma... da inspeção, dizer... Tu agora amigo vais para ali. Não. Aí só entrava quem queria mesmo ir para lá. Era uma condição prévia para aceitar a extrema exigência da seleção, porque das centenas que entravam para uma recruta, depois os sobreviventes da recruta entravam num curso de paraquedismo e levavam um desbaste enorme com eliminatórias diárias. E os que sobreviviam ao curso de paraquedismo entravam num que se chamava um curso de combate, que levava 3 a 4 meses, que levava outro desbaste, de modo que aquilo, talvez mais de 50% dos que tinham começado... Dos voluntários tinham guia de marcha para... Esses iam depois parar o exército. Claro. Parar o exército. Não deixavam de fazer o serviço militar, mas iam parar ao exército. De modo que quem chegava ao fim... estava altamente preparado, tinha passado maus bocados para sobreviver à exigência de uma formação de paraquedista preparado para a guerra e portanto eles já eram voluntários, como eu disse, e o que eles queriam quando chegavam ao fim não era ficar cá, era serem mobilizados, porque normalmente entre nós falava-se, depois de passar isto tudo, depois de ter sofrido isto, desde aquilo, agora eu quero ir... Não tinha sentido nenhum ficar aí na OTA ou num sítio qualquer, assim de género. Agora eu quero ir pôr à prova todas estas capacidades, essas competências... Que me deram em Santa Margarida, por exemplo. Em Tancos, concretamente. Que também calhava ir para Santa Margarida e calhava ir para outros lados. Mas, de facto, tudo emanava a partir de Tancos. E nesse sentido, as pessoas embarcavam, naturalmente, sem nenhum tipo de desejo de não ir, porque queriam efetivamente ir. Portanto, era normal que daí, digamos, quando se chegava ao teatro de guerra, era quase como um desejo de, ora, deixa cá ver, a concretização vai ou estou preparado ou não. A realidade mostrava que nem sempre aquilo que nós aprendíamos aqui era suficiente. Não chegava. A realidade... E aí tinham que, uma espécie de... O homem é o único animal que se adapta a todas as circunstâncias. Nós paraquedistas tínhamos uma vantagem muito grande relativamente ao Exército. O Exército chegava lá um batalhão inteiro ou uma companhia inteira, normalmente
uma companhia inteira, eram todos inexperientes. Pois, claro. Tinham todos que aprender ao mesmo tempo a partir do mesmo nível. Os paraquedistas não era assim. Os paraquedistas iam naquilo que se chamava mobilização individual. Ou seja, eu lembro-me quando embarquei para Moçambique, éramos aí uns 10 ou 12. Ou seja, quando nós chegávamos lá, éramos integrados em companhias de veteranos, gente muito experiente. E de modo aquilo, nós não íamos às cegas. Estavam enquadrados, iam bem enquadrados. Muito bem enquadrados. De modo que aquilo que a formação aqui em Portugal, porventura, não fosse tinha insuficiente, alcançado, não fosse, lá, o grupo lá, o déficit era compensado pela experiência do grupo. Era aconselhavam, suprido, diziam umas dicas assim, assado, atenção, isto e aquilo lá, e isso colmatava. E rapidamente a gente se integrava, porque estávamos continuamente em operações, portanto, nós não fazíamos, não estávamos estacionados em algum sítio e dali fazia-se umas patrulhas. Não, nós estávamos continuamente a agir em operações com um objetivo concreto, direto às bases do inimigo, identificá-la, cercá-la, destruí-la, perseguir. Portanto, isto era o modus operandi da coisa. Essa experiência rapidamente nos dava... vinha ao de cima, que passa a expressão, e rapidamente vinha ao de cima uma segurança até para enfrentar cenários hostis. No caso desta história, quando este grupo se reúne no dono... Já vamos à história, mesmo à história. Este é um romance, agora são os tiques de leitor e de interpretar a história. Eu, a mim, limito-me como leitor de uma ficção, sabendo, de facto, é tão evidente que é baseado em experiências reais, mas é um romance de predadores. São homens que perderam. São homens que a vida nunca quis nada com eles, nem no início, talvez no meio um pouco, mas no final percebe-se que, quer se queira, que não vou usar aqui o jargão em inglês, mas são definitivamente, tirando Baldaia, em 1999, fazendo um retrato ao para trás daquilo que lhes aconteceu, com saudade, talvez a necessidade de prestar alguma justiça a estes homens, e estas mulheres, já iremos a essa parte também, de qualquer das formas, perderam mesmo. É verdade. A vida não quis. Mas eles não perderam sempre. Esse perder acontece após a desmobilização. Exatamente. Mas ou seja, enquanto eles funcionaram como grupo num contexto de guerra, enquanto eles agiram unidos na realização das missões, eles, apesar das dificuldades, foram superando e sobreviveram porque se entreajudavam. Havia essa promessa entre eles de que acontecesse o que acontecesse a um deles, os outros fariam o impossível para o tentar safar, e se não conseguissem safá-lo, criar condições para que ele não ficasse lá no mato a ser devorado pelos bichos depois de morto. De facto, tudo muda depois da desmobilização. A desmobilização ocorre, eles combinam, como era comum fazer-se nessa altura, quando os encontros chegavam, daqui a algum tempo a gente encontra-se em tal sítio. E eles combinaram encontrarem-se 2 anos depois, brincando, para ver quem é que tinha cabelos brancos, quem é que tinha casado. Mas voluntário e involuntariamente, mesmo o próprio romancista, naqueles momentos em que eles são incorporados, ou quando nós nos damos conta que eles já estão em Moçambique, no teatro da operação, da guerra aberta, a lutar-se pela sobrevivência, nós começamos a analisar um a um, cada um deles, volto à ressalva do Baldaia, percebe-se que todos eles, por isto ou por aquilo, a vida não estava a correr nada bem. Um nos Estados Unidos é despachado à procedência porque não sei das quantas. O outro porque andam com a Miss Chanel e no Seixal, acaba a experiência o mais trágico deles todos, até estou a dizer de memória, não sei se é o Malcata, se é o Jonas, o guarda-redes de futebol, o guarda-redes que vai para o Lusitano de Évora e fica fascinado num São João, numas festas pelos paraquedistas, lançamento. Esse percebe-se logo que a vida daquele não ia correr nada bem, porque vai para Lisboa, tirando esses momentos lá no Moçambique,
Em Lisboa trabalha num merceeiro, num vendedor de carvão. O homem que depois, no final, só lendo, não vamos revelar, há aspectos que não vamos estar para aqui a dissecar. Deixar essa... Exatamente, aos leitores, claro. Não vamos, claro, mas, portanto, percebe o que eu quero dizer. Tirando isto, percebemos que o Baldaia tem saudade, tem aquilo que são reminiscências, aqueles homens por aquilo ou por aquilo outro, foram homens que o marcaram, daí a necessidade dele rever, e em um cinema, um filme que começa na atualidade, mas depois é mostrado em analepse, em flashback até à atualidade, mas nós percebemos que estes homens perderam. Quem não perdeu no meio disto tudo, já iremos à parte final, mas estes homens acabaram... Há um que até volta novamente para... Exato. O Marradas... Exatamente. O Manuel efetivamente eles perdem quando... É isto, como leitor, percebe? Mas interpretou bem. Eles perdem quando se perdem os laços que os uniam. Aquilo que eu costumo dizer, aquilo que o inimigo e a floresta e a violência da guerra não foi capaz de fazer, derrotá-los, deitá-los abaixo, quando eles são desmobilizados e regressam à vida civil, a trivialidade das coisas, a banalidade dos dias, as coisas simples como casar, ter filhos, comprar pão, pagar a renda, ter um emprego, eles não são capazes de se integrar. E não, individualmente eles têm enorme dificuldade em encontrar o ponto de equilíbrio. Do equilíbrio. E é por isso que nesse encontro que eles combinaram acontecer 2 anos depois, só nessa data, só o narrador, que é o líder do grupo, o Alex Baldaia, aparece e descobre que alguma coisa de muito trágico aconteceu. Conhecendo-os como os conhece. Porque, aqui, como eu dizia, uma promessa feita entre eles valia mais que um registro no notário. Uma certidão notarial. Aquilo era uma promessa para cumprir, nem que eles estivessem do outro lado do mundo. Claro. Para eles não aparecerem, alguma coisa de extraordinário tinha acontecido. Isso deixou chocado. E é por isso que ele inicia uma demanda, uma espécie de peregrinação em busca de cada um deles durante mais de um ano. Feito um Dom Quixote à procura de ninguém que não... Aqui nem moinhos sequer. Aqui nem moinhos. Vou-me embora, hora triste, e a minha voz não resiste a cantar em tom magoado. Volto à terra, falta pouco, já estou num desejo louco que meu coração encerra. Sinto vontade de acabar com esta guerra, mas domina-me a saudade que vou deixar nesta terra. E se ainda agora estava alegre e bem disposto, ao ver que chegou a hora, vou-me embora com desgosto. Vou partir, deixo a malta, hei de sentir sua falta, apesar de ir para melhor. Levo comigo a lembrança e minha alma não descansa, deixando um lugar amigo. Quero cantar,
mas sufoca-me a emoção. Sinto a guitarra a chorar a par do meu coração. Estou já à beira do render da minha guarda, e embora queira e não queira, vou abandonar a farda. Mas sabe que, como escritor, foi muito hábil nesse primeiro encontro, a 24 de dezembro de 1973, combinado quase 2 anos antes. Como escritor já tem alguma tarimba e penso eu que constrói os seus romances de uma forma consciente e arquitetado, todo ele numa totalidade. Nunca conversámos sobre a sua técnica de escrita. É muito planeado. Muito planeado. Mas só pode porque quem acompanha Baldaia é exatamente, embora não saia do carro ou fica noutro espaço do restaurante da Mielhada, é a Sofia, não é? É a Sofia. Não vamos dizer mais nada, portanto, mas isto é premonitório de qualquer coisa que a mais sento algo mais umas páginas. A Sofia, enfim, é a paixão. É a companheira. Companheira do Alex Baldaia. E por essa razão, é jornalista, também, como você. O facto de estar ligada a ele, ela tem informações que as outras mulheres não têm. E cabe-lhe a ela uma função na história que é determinante. Porque os homens vão desaparecer, vão sair de cena. Se imaginarmos um círculo, o movimento do relógio, digamos, o movimento inicia-se com os rapazes em crianças, jovens, do serviço militar, e alguns ali nas 10 para as 12, eles vão-se eclipsando na história. E fica ali uma lacuna por preencher nesse círculo. Essa lacuna vai ser preenchida pelas mulheres, que têm um papel determinado, em que, digamos, essa Sofia, por ter uma informação particular, toma a iniciativa de as reunir e de fazer com que elas apareçam, afinal. Não queria chegar aí a esse ponto. De qualquer das formas, há um fascínio, também aqui, a nível da linguagem simbólica deste romance, há aqui 2 coisas que são importantes, penso eu, que de alguma forma estes homens acabam por aparecer como cavaleiros andantes, se quisermos, destemidos. Primeiro, o próprio Baldaia, falando no Kurt Student, que o Marcel Smith, que lhe serve de treino, faz lembrar o lançamento de paraquedas na ilha de Creta, quando da Segunda Guerra Mundial. E aqui esta simbologia já pode fazer adivinhar que futuramente Portugal também pode perder, havendo a ligação ao Barão Vermelho e outros heróis de alguns conflitos bélicos no passado europeu. Mas, por outro lado, depois nós vamos ver que contas mal ajustadas, se calhar, como Portugal durante a Primeira Guerra Mundial, como o batalhão, ou umas companhias alemãs que andaram na Tanzânia, ou pelo menos na África Oriental Alemã, então se chamava. Exatamente, os célebres bunkers desse exército, que nunca foi derrotado, acabam por servir, mas são destruídos porque, de uma forma ardilosa, a Frelimo tinha colocado lá, tinha servido deles como, vamos lá, uma espécie de ponto de referência. Portanto, esta ligação há aqui entre o início, assim, um pouco deste género, e isto é tudo feito pelo próprio Baldaia. Ele é que anda nos 2 momentos aqui. Porque ele anda sempre, de qualquer das formas ele aparece sempre. É a personagem central da... É o narrador da história e o líder do grupo. Tem acesso a um conjunto de informações que partilhava naturalmente com os outros, mas como é também o narrador da história, cabe-lhe a ele liderar o processo. Assumir a responsabilidade. No caso da referência
aos paraquedistas alemães, é porque, de facto, nesse tempo, os aviões que a Força Aérea usava para largar paraquedistas eram Junkers 52 alemães sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Eu próprio, os primeiros saltos que dei foi num desses. Junkers 52. Levavam 12 homens, uma patrulha, como se dizia, 6 de cada lado, sentados, os joelhos a tocar um do outro. A porta baixa, a porta era baixa, a porta de sair, era preciso dobrar o joelho para poder sair. E esse foi o processo usado pelos alemães. Os alemães foram pioneiros no lançamento de paraquedistas, e o exame que se dá aí da Bélgica e de Creta é porque, efetivamente, eles tiveram sucesso, foram pioneiros, conseguiram... Nas Ardenas e por aí. O facto do norte de Moçambique se encontrarem vestígios da Primeira Guerra Mundial é porque, efetivamente, Portugal, na Primeira Guerra Mundial, não combateu só na Flandres. Combateu no sul de Angola, na fronteira com aquilo que era a Namíbia, que é a Namíbia hoje, porque a Namíbia era território alemão. E combateu no norte de Moçambique, porque a Tanzânia de hoje, e anteriormente Tanganica, se chamava África Oriental Alemã, e portanto os confrontos davam-se ali. No meu tempo, eu próprio resultado da Conferência de Berlim, da partilha do... Foi, exatamente. Em 2 ou 3 alturas, eu próprio encontrei, eu e o pelotão onde eu ia, encontrávamos vestígios daquilo que tinham sido ou trincheiras, ou bunkers, ou pequenos fortins do tempo da Primeira Guerra Mundial, porque estavam ali, de facto, em frente ao rio Rovuma, e os alemães estavam do outro lado. Portanto, tinham passado muitos anos, efetivamente, e a floresta tinha consumido essas fortificações. Na verdade, havia um resquício ainda que, com algum esforço, conseguia-se identificar que aquilo foi o que sobrou do conflito da Primeira Guerra Mundial. De 14-18. Uma das coisas também é muito importante, simbolicamente, são o borras de café. É feito uma espécie de uma atrocidade e depois há um exercício de represália, se quisermos, para um animal de afetos, um fetiche, que depois é empalado ou embalsamado, como se costuma dizer, empalado, peço perdão, mas é embalsamado, e vem como relíquia, atravessa todo este tempo. Portanto, também há aqui, no meio disto tudo, há uma espécie de um código de honra e, ao mesmo tempo, também afetos individuais, subjetivos, gente que, apesar de tudo, perante a violência extrema, foram homens que passaram pela Operação Nogórdio, andaram por lá quando do massacre, a Operação Zeta, o massacre de Virgamu, toda uma série de situações deste género, umas equivocantes, outras não. De qualquer das formas, neste caso, o Baleia ainda traz este borras de café. Sabe, esse grupo não eram pessoas insensíveis, eram pessoas comuns, que tinham sentimentos, tinham sensibilidade, tinham emoções, e neste caso o Alex Baldeia gostava de gatos, tal como o autor do livro. Também gosta de gatos. Eu tenho de facto uma adoração por os gatos, e porque são ternurentos, quando a gente os sabe tratar bem. E porque em determinada altura eu encontrei uma ou duas vezes uns gatitos lá próximo da base do inimigo. Outras vezes eram cães, outras vezes eram animais domésticos, galinhas, porcos. Porcos eram selvagens. Pois esses andavam por ali. Mas as galinhas não. As galinhas não. E portanto, porque, digamos, os guerrilheiros, para sobreviver, tinham que ter condições de abastecimento que eram dadas uma retaguarda por aquilo que nós chamávamos os machambeiros, que no fundo eram agricultores que trabalhavam a machamba. A machamba era a horta onde cultivavam o milho, a mandioca, o feijão, do qual eles faziam chegar às bases dos guerrilheiros, e que nós tentávamos
que a mandioca não crescesse, nem o Claro, milho, claro, nem o feijão, claro. porque combate-se o inimigo de muita maneira, não é só com tiros, claro, é retirando-lhe condições para ele poder viver de uma forma normal. Naquelas situações de dilemas, os famosos dilemas em que as pessoas são confrontadas com uma decisão a optar, o que é que acontece? Até que ponto é que era possível compreender ou não, por exemplo, os comerciantes, os madeireiros que lá estavam, os comerciantes, os descendentes dos que alguns deles tinham vindo de Goa, que tinham lá os seus pequenos comércios, as cantinas, como é dito aqui, como é que lidavam com estas situações, porque iriam ficar depois num fogo cruzado, há sempre represália a posteriori, não é? Como é que esta realidade social, económica, era lidada perante violência deste género, limite quase? É interessante porque, tanto quanto eu sei, esse tipo de conflitos não acontecia tanto nem em Angola nem na Guiné, apesar de ter a história de que isso aconteceu tão bem. Mas em Moçambique acontecia com uma frente, principalmente com os clérigos de convicções católicas ou protestantes, como nós dizemos, jogavam com paus de dois bicos. No caso dos comerciantes, dos cantineiros, como nós dizemos, alguns eram indianos, outros eram portugueses. Claro. Eram cantinas que não estavam no mato, estavam em regiões isoladas do interior. E as regiões isoladas do interior onde havia uma certa presença do inimigo. E para eles sobreviverem, ou seja, não serem mortos ou atacados, eles tinham que fazer favores ao inimigo. Claro. É claro que as concessões, ao fim e ao resto, algumas. Cumplicidades. Aqui os cantineiros, eu distingo os cantineiros dos clérigos, porque os cantineiros faziam-no por necessidade de sobrevivência. Naturalmente, ao dar informações ao inimigo, estavam a prejudicar o lado português. Os clérigos eram por convicção, achavam de que razões de luta do inimigo eram justas e que naturalmente eles beneficiavam-nos com informações, até com fornecimento de coisas básicas, como sabão, como pó para combater os piolhos, coisas assim que nós sabíamos. Isso, enfim, até de alguma forma não seria demasiado grave. Grave era, e isso aconteceu algumas vezes, eles passavam informações de que em tal hora, em tal dia, vai passar uma coluna militar do exército português. Claro que isso dava uma vantagem ao inimigo, ou para minar a estrada, ou para criar uma impressão. E isso para nós era intolerável. Isso para nós não gerava conflitos muito grandes. Não eram muito frequentes, mas porque isto nem sempre se sabia claramente. Mas acontecia efetivamente a parte dos religiosos por convicção política, o caso dos cantineiros por necessidade de sobrevivência. Questão económica nesse sentido. Mas uns e outros jogavam, mais os cantineiros jogavam para os dois lados. Os clérigos não era tanto ainda deste livro, não iremos falar das companheiras, mulheres, que os acompanharam ao longo deste tempo todo, lendo, e fica aqui o apelo para ler, é realmente a figura do Milhafre. Como é que este homem, que foi de uma dedicação extrema também, tal qual os colegas estavam no terreno, com medos, com receios, com os lança-foguetes que lhe podiam... Há um momento aqui no romance em que ele está muito preocupado, tem muito medo, é um homem que tem medo, percebe-se que pode ser abatido porque a Frelimo tem equipamento militar que o pode abater, sendo um helicóptero não é um avião, a velocidade é relativamente mais lenta e um alvo muito fácil. Como é que este homem, sendo de uma estrutura social e económica já relativamente classe média, penso eu, classe média alta do Porto, do Norte, do Douro, portanto, este homem acaba na loucura também, portanto, também é outro que fez tudo e mais alguma coisa, e há o episódio notável em termos de ficção, um piloto de um caça a tentar levar um helicóptero, e depois lá vai conseguindo. Como é que este Milhafre depois acaba esse episódio... nos meandros da negrura, ou
as questões tenebrosas da mente humana. Começando pelo piloto que é abatido de tentar levar o helicóptero, inspirei-me numa situação real que efetivamente aconteceu. No caso do piloto ter a cabeça desarrumada, vamos dizer assim, para sermos simpáticos com a personagem, ele em si, embora isso aconteça mais tarde, Claro, é muito mais tarde. Exatamente. Já na vida civil, digamos assim, ele já revela alguns sinais pela forma como fala, dizendo que é uma inspiração do Barão Vermelho. Exatamente. Portanto, ele tem um tipo é um piloto magnífico, uma coisa espantosa, enfia o helicóptero em qualquer buraco, corajoso, a voar em qualquer buraco com máxima segurança, com grande ousadia, mas tem em si o germe já de uma perturbação, um distúrbio as analogias que ele começa a reencarnar, os tiques de heróis míticos, ele aí começa a derrapar. E isso acentua-se com o tempo, e acentua-se porque a grande paixão dele é o voo, e quando ele é desmobilizado acabam. A paixão dele, acabou. Aquilo que era a grande motivação da vida dele, termina. Ele próprio diz, a certa altura num livro, para os outros: eu no chão sou um tipo vulgar, a cagar-se-me quando ouço tiros, qualquer coisa, bebo uma cerveja, meto nos copos, eu não sei o quê, mas aqui em cima, é outra coisa. E então ele manifesta uma grande determinação e uma grande segurança. Esse grande sonho de voar, que era a grande paixão, desaparece. E gradualmente, entre os indícios de perturbação e a perda que era a grande razão da vida, se calhar a justifica, leva-o sem dúvida a deslizar num declive que gradualmente requer tratamento psiquiátrico e internamento. Acompanhamento. Estamos no final da nossa conversa. Projetos que tem ou vai Mas eu gostava de falar das mulheres. Eu não gostava, eu ia deixar de facto esse lado para os leitores, porque daí a nada estamos a contar o romance todo. Isto para dar uma pista às leitoras, se quiser, já agora, sem levantar o véu da coisa, para não retirar o prazer da descoberta, é só para dizer que estas 6 mulheres estão na sombra destes 6 homens. Só que a natureza de cada uma delas é diferente. Uma é mãe, outra é irmã, outra é esposa, outra é namorada. E sucessivamente. E portanto, à distância. Cada uma delas ama o seu homem. Claro. A natureza do amor é que é diferente. E para dizer que durante o tempo em que eles lá estão, elas clamam por notícias, imploram, mas eles são os desapegados. O mundo deles não é de afetos. Vivem para a aventura, é uma redoma autocentrada e o resto... Estão focados na adrenalina, na paixão da aventura, do combate, de tudo aquilo os consome. Quando regressam e anos mais tarde entram num processo de decadência, naturalmente elas estão mais presentes, até porque geograficamente estão próximos. E são elas aí que de facto os amparam. Só que aí é tarde para muito deles. Contudo, elas são determinantes como eu digo, no fechar do círculo da história, porque essa história fecha-se de uma forma inesperada, que mostra bem a importância dessas mulheres na vida desses rapazes. Próximos projetos, então? Segue este livro literário, ou continua nesta... Os Irmãos de Armas é um projeto concluído, portanto não terá continuação. É um projeto com princípio, meio e fim, que se fecha aí. Contudo, há outros projetos que de alguma forma
irão beber, porventura ainda... Ficaram umas pontas soltas aí, algures. Como eu costumo dizer, a guerra em si não me interessa para nada. Sim. Isso para os historiadores e para os militares. A guerra só me interessa como um pano de fundo, como uma tela onde interagem seres humanos fazendo coisas boas, certas, erradas, não interessa, não estou a julgar, mas que podia ser em vez de guerra, podia ser numa prisão, podia ser numa esquadra de polícia, podia ser a bordo de um navio mercante, no alto mar. Digamos, o universo onde os personagens, neste caso, interagem é de facto a guerra, porque é um evento recente da história de Portugal. E há felizmente muita gente viva, centenas de milhares ainda, que passaram por essa experiência. E nesse sentido, há ainda a oportunidade de ir buscar uma pontinha dessa experiência africana para outras histórias, em contextos diferentes. E assim que nos aproximamos do final da edição número 491 de Livros com Rumo, hoje transmitimos a conversa com António Brito, autor de Irmãos de Armas, uma edição do Clube do Autor, obra editada no final do ano passado e que mais uma vez reflete parte da sua experiência enquanto combatente na guerra colonial. Nós despedimos-nos com a promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.